Olá! Todos os anos, desde 1960, é comemorado em 25 de julho o Dia Nacional do Livro, um dos temas principais da nossa conversa no programa de hoje. Nesse mesmo ano, nosso convidado já se dedicava ao ofício de ensinar, dando aulas de todas as disciplinas em escolas rurais. Hoje, aos 75 anos, pode-se dizer que já escreveu a sua história na literatura. São 13 livros publicados, alguns para o público infantil. O Colibri, lançado em 2022, é a sua obra mais recente. Nascido em Extrema, pai de 4 filhos e professor aposentado, começou a escrever na infância quando conheceu poemas de autores clássicos. Ali, tomou gosto pela rima, forma poética empregada em seus trabalhos. Em 2005, publicou o seu primeiro livro, A Voz de um Poeta. 2 anos depois, lançou o que viria a ser o seu trabalho de maior destaque, Cantiga de Poeta. Com imenso prazer, a gente recebe o poeta e escritor João Barbosa para um bate-papo e ele vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória literária. Então fique com a gente, eu sou Léo Deméter e este é um Câmara Entrevista. Sou João, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui no nosso programa. O prazer é meu de estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor contasse quando que o senhor tomou gosto pela poesia, ainda na infância. O senhor gostava de ler na época? Como é que o senhor começou a escrever os seus primeiros versos? Conta pra gente um pouco sobre o seu início. Então, naquela época, na minha infância, né? Eu estudei na escolinha lá na zona rural. Na escolinha que a gente fez até o 3º ano primário lá, né? E o professor Gino, ele apresentou para nós os poemas, né, de autores, como você falou aí, os autores clássicos. Da época, né? E eu fiquei encantado com aqueles trabalhos, sabe? Por quê? Porque na minha família tinha pessoas que cantavam de viola, era violeiro, e fazia suas músicas rimadas, né? E quando eu vi aquelas rimas nos poemas, eu fiquei encantado. E daí eu já, logo, mais ou menos lá pelos meus 10 anos, eu comecei a escrever os meus poemas. E todos rimados. Você pode observar que os meus poemas são todos rimados. É isso que eu vou perguntar para o senhor. Essa rima, elas estão inseridas nos poemas do senhor. Essa foi uma forma influenciada por um gosto pessoal mesmo do senhor, ou seria uma forma que o senhor se identificou para se expressar melhor? Não, foi uma forma, você disse aí mesmo, foi uma forma que eu se identificou, né? Eu me senti assim, como se eu fosse já um poeta, né? Quando eu comecei a escrever os poeminhas lá, que na minha infância, da maneira que eu fazia lá, que nem aproveitei, né? Hoje eu não tenho mais, porque a criança não guarda as coisas, né? Não tem uma mente para guardar as coisas. Então eu não tenho nada guardado disso aí. Sr. João, o senhor já chegou a afirmar que o senhor não tinha esperança nenhuma de publicar seus livros. E hoje já são 13 títulos publicados. O senhor lembra como é que foi conseguir publicar pela primeira vez? Como é que foi essa sensação? Tem alguma lembrança que marcou esse período para o senhor? Quando eu completei o livro A Voz de um Poeta... Esse foi o primeiro do senhor? Eu queria publicar e tal, né? Só que eu não tinha condições, né? Como é que eu ia publicar aquilo lá? Aí eu pensei, como é que eu faço para me publicar, né? Eu achava que eu nunca ia publicar um livro, porque no meu tempo de adolescente, um tempo de jovem, era muito caro para fazer um livro. Sim. Era tipografia, era tudo montado letra por letra, difícil, né? Então aí veio o novo sistema de impressão aí, né? Que veio facilitar, né? Que era o offset, e isso ficava mais barato. E eu cheguei a ficar com aquela esperança de fazer de publicar o meu livro, né? Inclusive, tanto que eu tinha aquele desejo de publicar um livro, que quando eu trabalhei ali na Fundição Brasileira, que era a antiga empresa ali onde é a Fagor, eu trabalhei ali,
eu fazia datilografado uns folhetos. Suspiros em cards. E distribuía de graça para os funcionários. Pessoal, bacana. Naquela época tinha 800 funcionários, eu trabalhava na portaria, entendeu? Eu trabalhava na portaria. Então aí surgiu a primeira máquina offset, que era como se fosse um Xerox. A gente tinha que mandar o original para eles copiar lá. E eu montava o meu original, eu tenho alguma coisa guardada em casa ainda. Eu montava o meu original, tudo datilografado, e pegava aquelas letras decalcável e fazia o título com letra maior. Distribuía para as pessoas. E aí eu tinha um senhor que trabalhava ali, fazia o favor de levar lá na gráfica onde fazia, montado por mim, o exemplar, entendeu? Eu pegava uma folha de sulfite, escrevia dos dois lados poemas, e fazia o título, né, para dobrar em 4 e saía um folheto. Aí eu mandava, fazia, e vinha, eu dobrava tudo, grampeava e cortava, e quando o pessoal saía da empresa, eu dava um para cada um. Eu fazia 1000 exemplares. Fazia na época. Sr. João, ainda na juventude, o senhor foi professor nas escolas rurais aqui de Extrema. Conta pra gente como é que foi essa experiência. O senhor acredita que essa passagem pela sala de aula contribuiu com alguma forma para que depois o senhor viesse a se tornar um poeta? Contribuiu, né? Porque eu trabalhando nessa área, o que eu escrevia eu apresentava aos meus alunos. Até eu lembro, até hoje, tem um livro infantil aí, na última página, salvo erro, na última página, tem um poema que eu dava aula perto da minha casa, tinha uma escolinha humilde, onde eu dava aula lá. E isso ainda na zona rural? Lá próximo da casa onde eu morava lá, que foi de uma maneira até especial que eu fui trabalhar nisso. Eu não tinha nem pensava nisso, né? Eu tinha 17 anos. O senhor Alfredo Brito, sim, você conhece bem o senhor Alfredo Brito? O senhor Alfredo Brito mandou recado para mim que viesse ali, que ele queria conversar comigo e falaram o que ele queria, sabe? Que eu fosse professor lá. Eu falei, não, eu não quero ser professor não, ele que arrume outro, eu não vou não, nem vou atender. Né? Outro dia ele mandou uma carta. Eu falei, eu não vou atender a carta, eu não quero trabalhar de professor, né? Aí passou, daí uns dias ele apareceu lá em casa. Lá eu estava lá, na casa do meu pai, né? Eu estava tranquilo lá, aí não sei quem da minha família foi correndo lá. Vai atender um homem ali, que tem um homem que quer falar com você ali. Aí eu fui lá, era o Alfredo Brito. Aí ele falou, o senhor Alfredo falou, rapaz, eu mandei recado, você não foi lá falar comigo. Eu mandei carta, você não foi falar. Agora eu vim pessoalmente. E nós estamos precisando da sua pessoa para dar aula aí na escolinha aí, que está sem professor aí. Inclusive eu estudei nessa escolinha com o professor Gino, entendeu? E depois passou mais um professor, depois ele foi embora, ficou sem ninguém, né? Então aí, eu falei, senhor Alfredo, mas eu não quero trabalho de professor, eu quero ir embora daqui, eu quero progredir na vida, né? Aí ele disse, não, mas você é jovem ainda, você tem 17 anos, nem tem o certificado militar ainda. Trabalhe um pouco para nós, depois quando você tiver o certificado militar, você vai procurar outros rumos, né? Aí eu falei, tá bom, então vou então. Aí comecei a dar aula. Ainda falando sobre criança, alguns dos livros do senhor, eles são dedicados a eles. Por que o senhor decidiu escrever para o público infantil? Tem alguma diferença? Existe alguma especialidade que o senhor identificou? Olha, eu tive uma afinidade muito grande com os meus pequeninos alunos, entendeu? Eu dei aula para duas classes juntas, entendeu? Na escolinha, chegou uma época que não tinha mais aluno. Aí me mandaram lá no Salto de Cima, na outra escola lá, que tinha lá. E lá tinha uma professora que dava aula no 4º ano primário também, sabe? E eu fui para dar aula para 2º e 3º ano, entendeu? E eu morava no Salto do Meio, tinha que ir no Salto de Cima, né?
eu ia, era 7 horas da manhã para começar a aula. E um dia eu saí de casa e veio uma inspiração. Eu comecei a escrever um poema, mentalizando pelo caminho, né? E quando eu cheguei lá na escola, eu escrevi ele. Passou para o papel. Passei para o papel e recitei para as crianças. Gostaram demais, né? É um poeminha patriótico, importante. Eu, nos meus livros infantis, na última página, eu sempre coloco um incentivo ao patriotismo. Sr. João, então, escrever para criança é uma satisfação e uma realização pessoal ou as duas juntas? Lógico, é as duas juntas. As duas juntas. As duas juntas. E outra, é coisa que sempre eu digo, né? Às vezes eu encontro uma pessoa para vender o meu livrinho e a pessoa de idade, tinha uma senhora de 80 anos, comprou o livrinho infantil, sabe? Eu falei, a senhora vai dar de presente para alguém? Ela falou, não, é para mim mesmo. Bacana. Você vê que tem gente que é idoso e gosta de coisas infantis, como eu. Exatamente. Se eu não gostasse, eu não escrevia para criança. Ô, Sr. João, então, mas o que difere escrever para adulto e para criança? O que difere? Tem uma diferença, né? Para criança é uma coisa diferente, né? É difícil explicar até, entendeu? Para criança. Agora, para adulto, é um pouco diferente, né? Diferente. Mas tudo tem um objetivo, uma entendeu? Sensibilidade, uma né? sensibilidade, tem uma sensibilidade. E eu gosto até, inclusive, de recitar meus poemas para as pessoas que eu divulgo, entendeu? Eu tenho 2 poeminhas que eu sei de cor, que nem todos eu sei, porque eu tenho, não sei nem quanto tem, não contei ainda, mas tenho por volta de 1000 poemas escritos, né? Então eu não sei de cor, mas tem 2 que eu declamo bem de cor, né? Eu sei de cor. Então, eu sempre gosto de declamar para as pessoas, entendeu? Sim, porque, com sinceridade, eu sou uma pessoa que eu dedico a Deus, entendeu? Eu dedico a Deus a minha vida. E eu tenho um poema que eu escrevi há pouco tempo, que é um poema nesse sentido, entendeu? Mas eu vou pedir... Inclusive os 2 só que tem 2 sentidos. Tem 2 sentidos. Que eu acho que você já leu, porque está no meu primeiro livro, tudo, né? Até quando eu estive conversando com esqueço o nome dele agora, mas eu estive conversando com um que foi professor, o Zinger, como é que é aquele... O senhor está falando do... Como é que é ele? Professor Zinger, eu sei quem está falando, ele atuou na escola municipal. Isso, ele foi diretor, tudo, né? Como é que é o nome dele mesmo? Jeremias Zinger. É o Jeremias Zinger, ele atuou na escola municipal Evandro Brito da Cunha, aqui na cidade de Extrema, como diretor e também como professor de redação. E ele tinha um apelido, né? Como é que era? Eu não me recordo o nome dele. Bia. Grande Bia. Então, eu conversando com ele um dia, eu falei, ô Bia, você foi até diretor escolar, né? Sim, professor de redação, inclusive. E eu não tive formatura, eu escrevo, faço as minhas coisas por dom de Deus, né? Por dom de Deus. Então, esse poeminha aqui, falei para ele, eu escrevi, na época, eu escrevi há uns 30 anos atrás. E quando eu escrevi, eu não veio na minha mente de quem eu estava falando. E eu publiquei aqui como eu escrevia originalmente, né? E eu coloquei aqui. E depois eu descobri que o que eu falo aqui eu estou dedicando a Deus. E aqui tem as formas de pronome que eu devia pôr em maiúscula e eu pus em minúsculo aqui, rapaz. Ele falou, não tem problema. Sabe por que não tem problema? Deixa as pessoas analisar de quem você está falando. Entendeu? Só que agora, nas novas publicações, eu corrigi. Eu coloquei. Adaptou, né? Adaptei. Sr. João, fala uma coisa para mim. O senhor costuma preparar alguma coisa antes de começar a escrever? Como o senhor prepara alguma coisa antes de iniciar uma obra? O meu escrito é tudo com inspiração, entendeu? Entendi. Então ele vem assim. Ele vem. Já vai pensando em algum tema? Ele vem na minha mente, entendeu? Com inspiração. Vai surgindo aos poucos, né? Inclusive os livrinhos que eu tenho que fala que chama Poema que Enaltece a Deus, eu escrevo, eu creio que é com inspiração divina, né?
Sr. João, dia 25 de julho agora vai ser comemorado o Dia Nacional do Escritor. Sim. O senhor já contou que começou a ler, né, com os autores clássicos. E hoje em dia, o senhor tem algum autor que o senhor tem mais lido, alguma preferência? Rapaz, Onde que o senhor busca inspiração, referência para escrever os seus livros atuais, suas obras atuais? Não, inspiração não é inspirado em autor nenhum, não. A inspiração minha é que nem eu disse para você. Inspiração são assuntos diversos, né? Vem automaticamente. Tá, e que sugestão de leitura que o senhor gostaria de indicar ou se indica para quem quer saber um pouco mais sobre esse universo da poesia? Você diz o qual... Obra ou até mesmo algum autor? O senhor tem alguma indicação que o senhor acha interessante passar para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da poesia? Você diz um outro autor? Pode ser, ou uma linha de pensamento literária. Tenho um autor bem antigo aí, rapaz, que me inspirou muito, Machado de Assis. Sim. Tem até um poema do Machado de Assis que está aqui. Uma das obras do senhor. Está ali que eu mencionei. Eu acho que é ali, não sei se é no 1 ou 2 que está, de Machado de Assis, entendeu? Mas tem Amadeu de Amaral também. Sim, um grande escritor. Então são os dois que estão aqui, num e outro no outro livro, de Balaio das Letras. Que é bom falar do Balaio das Letras, porque o Balaio das Letras, você sabe que eu dei apoio para outros autores, né? Sim, eu percebi. Inclusive, eu ia falar alguma coisa? Não, só fica à vontade. Inclusive, o volume 2, eu consegui 34 autores. Eu percebi que o senhor trouxe algumas obras literárias do senhor e queria que o senhor mostrasse um pouquinho para a gente, para quem está assistindo o nosso programa, um pouquinho das suas obras e contar rapidamente o que fala cada uma delas. Pode ficar à vontade. Tá. Eu tenho essa aqui, que é uma das últimas que eu lancei. A mais recente, né? Eu vou mostrar aqui. Que eu lancei em 2020, ó. Esse aqui. Alma de Poeta. Bonita Esse livro me cativou muito, porque a capa ficou formidável, né? Vou fazer uma pergunta curiosa para o senhor. Quanto tempo o senhor leva mais ou menos para concluir uma obra? Tem diferença? Não. Eu não Cada tenho obra tempo, não tenho tempo, né? certo. Não, eu vou escrevendo os poemas. Os poemas vêm, eu escrevo um e arquivo lá no meu computador e assim vai. O senhor trouxe mais algum? Tem esse também que é Poesias para Descontrair também, né? Além desse. Esse é a obra mais recente do senhor, né? Não, esse não é o mais recente. Não, mas não é mais recente. Esse aqui, o mais recente é o Colibri, né? Que eu não peguei na pasta. Tem um primeiro lá também. Lá. Então esse é o Só Sonetos. Só Sonetos. Eu não peguei o Colibri lá. O Colibri é a última que você mencionou aí. Sim. Entendeu? E fala uma coisa para mim, o senhor trouxe outras obras aqui, né? Quais seriam essas obras? Tem um que é sobre a história do caipira, que fala sobre a cultura do sertanejo. Esse é caipira com muito orgulho. Porque eu conservo, né, a origem caipira, né? Sim, importante. Apesar de eu estar em outro ambiente, mas eu conservo. A gente não pode perder as origens da gente. Eu gosto de rever. Inclusive eu escrevi isso aqui para ficar na história, né? Entendeu? Sim, com certeza. Na história. Tem poeminhas interessantes aqui que eu escrevi aqui, entendeu? Meio humorístico até. Não sei se a gente pode ler um aqui. Pode ler, só fica à vontade. Então, tem uns poeminhas aqui que você vai... que é pode escolher um poema para ler. Interessante para... né? Para a pessoa... Aqui, tem esse aqui, humorístico, Zé Magricela, o título, que diz aqui: o meu compadre Zé Magricela, de tão magro parece um fio. Foi passar numa pinguela, tupicou e caiu no rio. O coitado também banguela, que só fala dando subiu. De tanta água na goela, começou a sentir forte arrepio. Ficou arrepiado, coitadinho, parecendo um porco espinho, defrontando uma serpente. De tão arrepiado que estava, a gente
até imaginava que não era mais gente. É um soneto, né? É muito bom, soneto, muito né? bom. Esses livros do senhor, tem algum sendo preparado para sair do forno? Tem. Conta pra gente. Tem, mas eu não tenho título ainda, entendeu? Tá, ainda tento não. E eu não lembro de cor, nada dele, pra mim te falar. Então vamos aguardar. E uma outra pergunta para o senhor. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de saber se o senhor está preparando algum novo trabalho. O senhor já falou que está ainda no forno, né? Preparando. E como é que as pessoas podem adquirir esses livros do senhor? Como é que aqueles que tiverem interesse em conhecer a obra, Sim. comprar a obra do senhor, como é que eles podem fazer? Eles podem entrar em contato por WhatsApp. Pelo telefone do senhor, né? Pelo A gente vai WhatsApp. colocar aqui no nosso VT aqui o telefone do Você senhor. já tem aí, né? Uhum. O WhatsApp e pode ser o e-mail também. Qual que é o e-mail do senhor? jbpoeta@hotmail.com. Olha, perfeito. Esse é o meu e-mail, faz muitos anos que tem. Agora eu gostaria Sim, de mostrar um por um o que eu o tenho senhor fica à vontade. hoje. Este foi o meu primeiro livro lançado. A voz de um poeta. Depois veio o segundo, Cantiga de Poeta. O segundo, né? E Na sequência, o terceiro é só sonetos. só sonetos. Terceiro, deixa eu ver aqui se é o terceiro mesmo. São livros bem dinâmicos, né? Deixa eu ver se é o terceiro mesmo aqui, para mim não falar errado. Né? 2009 e 2011. Então é isso mesmo. Só soneto é o terceiro. Entendeu? Terceiro. E Poesia para Descontrair é o quarto livro que eu lancei. E, inclusive, o meu amigo Fui convidado pelo... fez o prefácio dele. Convidado. Meu Com muito amigo prazer e Léo alegria. Demeter. Fui convidado para fazer É? o prefácio para o É senhor. isso aí. E depois veio outros, né? Tem o Balaio das Das Letras, Letras. que eu fiz para dar apoio aos outros autores, né? Este é o volume 1, eu consegui poucas páginas. É uma janela literária para 20 outros pá- autores, isso, né? 20 páginas só eu consegui na época. E depois veio o volume 2, com 60 páginas, 80 páginas, eu acho que 80 páginas. E com 34 autores da região aqui. Quer dizer, quase todos daqui. Tinha alguns que não eram daqui, mas que residiam aqui, entendeu? E teve outros que moravam fora, mas era filho daqui, então eu considerei. Depois veio o Caipira, com que muito o senhor orgulho, mostrou, Alma de de Poeta, Páginas Poeta, volume 1, tem o volume 2, mas não lancei ainda, né? O volume 2 já tem, pronto já, entendeu? E além desse tem 3 volumes que eu deixei na minha pasta, não está aqui, mas eu tenho 3 volumes que são livro que dedica a Deus, né? Que o título é Poemas que Enaltecem a Deus, volume 1, 2 e 3. E tem os livros infantis, Poesia para a Criança, volume 1 e o volume 2 eu não tenho agora no momento, mas volume 1 e o volume 2 tá em falta, mas vai aparecer daqui a uns dias. E tenho também o Colibri, né? que é uma outra obra, O né? Colibri, que é uma obra infantil, tem desenho para criança pintar, né? E os poeminhas infantis, né? Mais que eu lúdico, escrevo, né? Esses são essas é as minhas obras. São as minhas obras, não é são as minhas obras. Eu sou caipira ainda, que eu falei, né? Então, a gente fala meio fora de concordância aqui, mas não é que a gente não conhece o português, né? Eu conheço bem o português. A gente mantém viva a origem, né? Eu estudei um ano português direto, entendeu? Então é isso. Conversamos com o poeta e escritor João Barbosa. Quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa e também agradecer a sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista. Um abraço e até a próxima. Tchau.